Oi, olá gente, tudo bem? A gente teve alguns problemas técnicos, não temos a menor ideia se está funcionando. Então, se vocês puderem, por gentileza, nos avisar, mandem mensagens também dizendo se o áudio tá bom, se não tá, se vocês estão vendo a nossa imagem. A gente teve um pouquinho de problema, já vou avisando vocês. Agora deu, ufa! Porque a gente tá sem o Álvaro hoje. Ai, calma aí. A gente tá sem o Álvaro, então eu e o professor André, a gente tá se batendo um pouco aqui com a conexão. Agora eu acho que tá funcionando, né, professor André? O Flávio ali entrou e já dá uma boa noite pra ele e ele disse que tá funcionando bem. Working Excelente. fine. Claudiene, eu espero que você já tenha entrado ou que você esteja por aí nos assistindo. Conseguimos, demoramos, mas conseguimos. A gente pede desculpas. Aí, tá funcionando. O áudio tá ótimo, mas tudo ok. Obrigada, gente. Vamos lá, então, professor André. Bom, vamos lá, então, pessoal. O objetivo, então, desse boletim de conjuntura dessa semana é, como a gente faz todas as semanas aqui, procurar comentar os eventos de maior repercussão internacional que a gente acabou captando nas mídias sociais, e não só nas mídias sociais, como também nos principais veículos de comunicação. E acho que não teve nenhum evento com proporção, com alcance global, que teve mais repercussão do que a cerimônia do Oscar. E não é à toa, e assim a gente procurou explorar então essa relação e trazer isso como título do nosso boletim de conjuntura, essa relação entre cinema e relações internacionais, que não é uma relação nova, não é uma relação que passa despercebida por boa parte dos analistas de relações internacionais. Sim. E também é uma relação que muitas vezes ela é pouco explorada e os alunos acabam deixando ela um pouco de lado, por pensar e dar demasiada atenção a temas econômicos. Sim. E temas políticos, e deixar um pouco de lado esses temas que envolvem a política, mas de uma outra maneira. Como é que a gente pode pensar então isso, professora? Bom, então vamos trazer o nosso objetivo hoje, como a gente sempre tenta, gente, é trazer um pouquinho de conceito de relações internacionais para você que já é nosso aluno, para você que já foi, para relembrar, e para quem ainda não é nosso aluno também, para a gente explicar um pouquinho alguns conceitos, para depois a gente pensar no nosso objeto mesmo, né? Então, como o Marco Aurélio já comentou ali, o tema de hoje é um luxo, realmente. Vamos falar a verdade, né, gente? Falar de cinema é um luxo. E poder falar de cinema em relações internacionais é algo muito legal. E, Marco, você me deu uma ideia que eu vou depois amadurecer com o pessoal pra gente falar também de algo que cresce muito nas relações internacionais, que é o mercado do luxo. É uma área de atuação gigantesca. Mas isso fica já pra próxima, né? Vanilda, boa noite, obrigada por nos acompanhar. Gente, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês hoje a gente vai falar do Oscar, mas e por que eu quero trazer até pra vocês conceitos? Eu acho que a gente tem que lidar com dois grandes conceitos das relações internacionais, que se fala muito, mas que às vezes a gente precisa ter um pouco de ressalva sobre como que esses conceitos são abordados. Quais são? O primeiro deles, que eu aposto, se você que está aí me assistindo, comenta aqui se você ouviu de ontem para hoje o seguinte termo: soft power. Comenta lá, vamos ver. Eu acredito que você tenha ouvido falar sobre soft power. Todo mundo que estuda RI, tem vontade de estudar RI, ou já pensou em RI, ouviu o termo soft power. E por que a gente quer falar sobre soft power? Vejam bem, soft power foi ele tem um contexto muito específico. Ele foi criado pelo Joseph Nye, lá mais para trás, mais ou menos na década de 60, né, professor André, 60, 70, para explicar uma forma de atuação específica da política externa dos Estados Unidos da América. Tá? Por que eu quero fazer essa ressalva? Vejam bem, o criador do conceito, o Joseph Nye, ele fez esse conceito para um momento específico da história norte-americana. E o que a gente vê hoje em dia? Um monte de gente pegando esse conceito,
falando, e tudo virou soft power. Porque é soft power, isso é soft power, isso é soft power. E a gente precisa ter o devido cuidado, né, professor André? Exatamente, professor. Antes só de dar sequência no teu raciocínio, eu queria só mandar um abraço pro Rafael Forseto. É verdade. Me cobrou aqui, um abraço meu ex-orientador. Um abraço pro Rafael Forseto. E até a gente não poderia fazer uma live sobre cinema e relações internacionais que o Forseto não tivesse presente, né? A gente não estaria sendo correto com o nosso principal cineasta. Exato. Egresso do nosso curso, né? Do nosso curso, exatamente. Um abraço, Rafael. Bom, o soft power. Gente, tem uma frase recente do Nai, eu não vou lembrar o ano agora, mas que ele fala assim, que o conceito de soft power, ele foi tão apertado, ele foi tão flexibilizado, ele foi... Você lembra qual que é o termo da tradução? O poder brando. O poder brando. Esse conceito foi... A tentativa de usá-lo foi sendo tão encaixada, ou uma tentativa de flexibilizar, que o Joseph Nye, o que ele fala? Que o conceito ele chega a ser agora irreconhecível. Tá? Então a gente tem, o que ele diz? Se usa tanto o conceito de soft power, de uma maneira que já não atende ao conceito de soft power, que quando você lê soft power, você não pode necessariamente achar que você está lendo conteúdo de soft power. Isso não é necessariamente poder brando. Pra você ver, o próprio autor, gente, o próprio Joseph Nye fala, cuidado, vocês estão distorcendo o meu trabalho, né? E o que ele diz? O Joseph Nye foi, depois na sua carreira, num tempo mais recente na sua carreira, ele foi assessor do Obama, do Barack Obama, ele trabalhou no governo Barack Obama, e aí ele reformulou o conceito e ele fez o que a gente chama de Smart Power, né? Existem alguns outros acadêmicos que escreveram junto com o Joseph Nye, ajudaram ele a criar essa obra, que o que eles dizem? O soft power, o conceito original de soft power, ele é pensado só para o poder brando. Então, ele é exercido e ele acontece quando não existe o hard power, né? O poder militar. São raras, gente, são raríssimos os países que não utilizam os dois ao mesmo tempo. Por isso que a gente não pode falar só de soft power. É por isso que a gente não fala só de soft power. Os países, ao utilizar isso na sua política externa, como instrumento da sua política externa, eles usam os dois. Então, o que os países usam é smart power, que é uma combinação do soft com o hard. Quando que a gente viu, então, quando que o Joseph Nye fala do soft power como uma ferramenta de atuação dos Estados Unidos? Lá durante a Guerra Fria, principalmente no início da Guerra Fria, na década de 40 e 50, tá? E aí eu convido todo mundo aí a lembrar quais são os filmes dessa época. Então a gente tem, por exemplo, o filme do Rambo. Professor, você assistiu o filme do Rambo? Assisti, sim, com certeza. Vocês aí, pessoal, vocês assistiram o filme do Rambo? Gente, é um ícone do cinema estadunidense. Quem não assistiu o Rambo, por favor, vai assistir. Tem que assistir Rambo. Sim. Outro grande símbolo é o filme do Rock. Assistiu? Com certeza. Eu aposto, gente, que eu falei esse nome, todos vocês lembraram da musiquinha do Rock. Veio aquela imagem... Eye of the Tiger, o nome da música. Aí, ó. É cultura. Lembraram do Rambo subindo as escadas, chegando lá em cima, fazendo dancinha da vitória. Ele sempre apanhava um pouco, né? Sempre levava um pouco lá de soco, mas depois, no fim da luta, ele ganhava, né? Esses são exemplos, gente. A gente tem, por exemplo, toda o Walt Disney, que durante a década de 50 teve uma explosão. Até vou deixar uma dica em alguma dessas sextas-feiras que a gente toda sexta-feira a gente está fazendo uma dica para vocês, alguma dica cultural. Eu vou indicar o filme sobre a história do Walt Disney. E que também foi aos poucos. Então o que acontece? A cultura de um lugar, a cultura, por exemplo, no soft power em específico, eu tô falando da cultura dos Estados Unidos da América,
sendo mostrada e sendo utilizada como ferramenta, né, da política externa. Então a gente está falando da época da Guerra Fria, existe uma guerra ideológica. Como que é a melhor forma da gente mostrar a nossa ideologia? A gente vai mostrar a nossa ideologia contando histórias em filmes, mostrando como é o American Way of Life, por meio de filmes. Mais ou menos isso aqui o Nye, aqui simplificando claramente, colocou como o soft power. Bom, o que aconteceu com isso? Teve um grande boom da cultura estadunidense, de propósito, conforme eles realmente queriam, e eles investiram muito dinheiro em Hollywood e colhem os frutos disso até hoje. Hollywood é a grande produtora de cinema e o consumo do cinema mundial, aí eu tô falando de consumo do cinema mundial, vai muito, né, pra Hollywood. Veja, a gente tem, por exemplo, Bollywood. Se investe muito dinheiro. Aí se o Álvaro estiver nos assistindo, vamos lá dar um abraço. A gente já tá sentindo sua falta aqui, Álvaro, porque a gente não consegue ligar nada. Mas também porque eu sei que você conhece Bollywood. Gente, o Álvaro conhece Bollywood. É muito dinheiro, só que o que acontece? Eu nunca vi um filme de Bollywood. Professor, você já viu? Olha, eu já vi algumas pequenas produções de Bollywood. Aí, ó. Elas são muito engraçadas. Eles têm uma perspectiva de sátira própria indiana que é meio difícil a gente entender e fica tudo muito engraçado. Assim, eu não consigo assistir com muita seriedade as produções de Bollywood. As produções de Bollywood, aí. Mas o que acontece? O que a gente consome? Hollywood, né? Não tem jeito. Andréia Benetti, você tá aí! Que saudades de você! Um beijo! Bom, tirando parênteses, Andréia Benetti. Aí o que acontece? A gente tem esse grande consumo de Hollywood, a gente teve um grande investimento e isso faz com que se fomente o que a gente conhece hoje, que é o Oscar. Né? Vamos trazer para os tempos atuais. Mas vocês conseguem perceber o quanto a gente tem de diferença de um conceito que foi elaborado para se pensar a política externa na década de 50 dos Estados Unidos da América e o que a gente tem hoje? Então eu convido todos vocês a gente refletir aqui um pouquinho hoje um conceito diferente para a gente poder fazer essas análises, que é o conceito de diplomacia cultural. Professor André, já ouviu falar de diplomacia cultural? Olha, professora, com certeza já ouvi falar de diplomacia cultural. Tem autores que são, até aqui, que são colegas nossos, que acabaram também pesquisando um pouco sobre isso. O professor Leonardo Merkel, um dos professores que estuda esse... Eu vi que ele comentou, não sei se ele está assistindo a gente, se ele estiver assistindo, um abraço. Sim, eu acho que é um dos professores também que a gente poderia ouvir outras vezes, né, em relação a esse conceito. Né? O professor Leonardo, gente, ele tem essa formação também em artes, ele consegue... Só que a gente, por que ele não está aqui hoje com vocês, estou eu aqui no lugar? Ele está em sala de aula. Nós temos o curso de Relações Internacionais presencial aqui na Uninter, a gente não tem mais entrada de novos alunos, mas a gente ainda tem ele acontecendo, e o professor Leonardo, eu acabei de ver ele na sala. Então, quem sabe nas próximas vezes a gente consiga marcar. Então, gente, qual que é a ideia? A gente já teve alguns TCCs também que trabalharam, por exemplo, o conceito de soft power. Eu vou dar um exemplo para vocês da nossa aluna, a Mica. O apelido dela é Michele, já faz algum tempo que ela se formou conosco e ela trouxe no TCC dela de Relações Internacionais o Capitão América. Então, o que era? Era pensar o soft power, então a gente está falando daquele recorte temporal da época da Guerra Fria e como foi utilizado o quadrinho do Capitão América pela política externa norte-americana. Foi super legal. Gente, vocês podem fazer isso tudo no TCC de vocês. Vai ser bem bacana. E qual que é a diferença da diplomacia cultural? A diplomacia cultural é quando eu utilizo a minha cultura como uma ferramenta da política externa, tá? Então, beleza, eu utilizo a minha cultura como ferramenta da política externa brasileira. Eu posso, por exemplo, no Brasil a gente tem a cultura da novela, correto, professor? Uhum. A gente tem a cultura da novela, todo mundo assiste novela. Uhum. Se a gente não assiste, a gente ouve falar da novela. Sim. A gente vê a chamada, a propaganda, né? A gente, como trabalha de noite, ainda é da época que a novela passava às 8, parece que já nem chama mais novela das 8.
Mas se tem isso da novela, então o que a gente faz? A gente utiliza esse traço cultural nosso como ferramenta da diplomacia. Muitos países têm investido nisso recentemente. Entre eles, eu vou dar um grande exemplo, que é a Coreia do Sul. Quando eu falo Coreia do Sul, o que vem na cabeça de vocês? Professor André, o que você lembra quando eu falo Coreia do Sul? Eu lembro do filme que foi indicado ao Oscar. Ah, eu achei que você ia falar K-pop. Eu pensei também, mas você não quis falar. K-pop ia ser legal. Gente, calma aí. O professor Lucas falou que caiu o vídeo? Olá, pessoal, será que caiu o vídeo? Será que não? Vamos comentar. Não, aqui nós estamos ao vivo. Acho que ele estava... Não, ele devia estar com uma certa oscilação, mas ele ainda tá funcionando. O professor André não tá me passando os recados de vocês, ele não ministra bem a ferramenta como eu. Não, veja bem, professor, não quis interromper o teu linha de raciocínio, mas já que você deixou essa há uma série de comentários que foram feitos. Isabel pensou no K-pop! Sim, o Rafael Forceto também falou em K-pop, falou numa disseminação da cultura sul-coreana. Eu queria então repassar aqui, professor, uma pergunta que foi feita pelo Marco On aqui atrás. Pelo jeito, o pessoal adora esse tema que envolve cinema e relações internacionais. Uhum. E isso é bastante interessante porque essa relação ela aproxima muitas relações internacionais do cotidiano das pessoas. Sim. Né? Sim. E o cinema tem essa ferramenta. Então, talvez por isso esse grau de engajamento, as pessoas se emocionando, comentando temas, comentando coisas. Então, aqui, o que o Marco On pergunta, eu quero te passar aqui, professora, um segundo só. Aqui, ó, a ideia obscura de desenvolver e ampliar suas culturas não faz parte do conceito de soft power? Faz parte do conceito de soft power utilizar a cultura como ferramenta. Mas veja, o que é importante a gente entender? Nem toda utilização da cultura é o soft power. Isso por quê? Porque o conceito de soft power ele é pensado para quando se é usado o soft power e só o soft power para uma possibilidade de ampliação ideológica, tá? É isso que eu estou dizendo. Então o que eu faço? Eu quero disseminar a minha ideologia. Como que eu faço isso? Através da divulgação da minha cultura, tá? Isso é soft power dentro daquele contexto de Guerra Fria. Como a gente não vive mais o contexto de Guerra Fria, o que o próprio Nai fala? Não, a gente está vivendo então a possibilidade de smart power, que é eu utilizar a minha cultura, traços culturais, e aí, gente, eu não estou falando só de cinema. A gente está falando de várias outras possibilidades artísticas, tá? A gente está falando de uma possibilidade de realmente estilo de vida, né? Quando, por exemplo, as pessoas passam lá a tomar Coca-Cola. O American Way of Life, né? O American Way of Life. A gente passa a usar calça jeans, né? Então, o que acontece? A gente está dizendo que o soft power, utilizado só dessa forma, o smart power pega tudo isso, mais o hard power, e transforma numa utilização de ambos. O que outros países fazem, o que a gente chama, o conceito, é diplomacia cultural. Então, por exemplo, a Coreia do Sul tem investido e tem investido muito dinheiro, o quê? Na diplomacia cultural. Né? Então o K-pop, você não lembrou do K-pop, o professor André não está atualizado da cultura pop do mundo. K-pop é um grande estouro, né? O K-pop não é aquele que faz a Open Gangnam Style? Exatamente, esse foi então um dos grandes. Né? É ótimo. Mas são várias boy bands and girls bands. Como é que era a dancinha do canto? Não sei. Mostra aí, professor. Não vou dançar. Isso, jamais. Eu imaginava que você era mais blogueirinha do que isso. Não consigo. Certo. Gente, mas aí o que acontece? O que a gente começa a ver? Essa diplomacia cultural, então esse conceito, essa ideia de diplomacia cultural, ele vai passando por vários países começam a investir na diplomacia cultural. Então eu quero que todos vocês comecem a usar esse termo agora, tá, gente? Vamos falar de diplomacia cultural, não vamos falar de soft power. E o que a gente vê no Oscar, uma grande revelação, tá? Qual que é a grande revelação, professor André Frota?
Então, a grande na verdade, assim, a gente tinha uma certa expectativa de que muitas pessoas que eu conversei antes da cerimônia do Oscar, de que, de fato, o melhor filme ele fosse pro sul-coreano Parasita. Uhum. Então, boa parte das expectativas estavam em torno de ter essa novidade, até para justamente tentar romper um pouco exatamente esse ponto que a professora foi desenvolvendo no início da nossa live, que é mostrar como que muitas vezes essa cerimônia ela teve por objetivo, não que necessariamente fosse um objetivo direto, mas ele acabava acontecendo, de disseminar os valores, disseminar as principais questões, as contradições e boa parte da cultura norte-americana. E na medida em que um filme que ele é sul-coreano e que ele não está na categoria de filmes estrangeiros, e ele passa a ganhar o título de melhor filme, isso rompe uma tradição e de fato é um passo progressista dado pela academia, né? E é bastante interessante também notar, professora, que como que se formam as indicações para o Oscar e como é que se formam também os votos para que aquele filme seja de fato selecionado. Existia até os últimos anos uma representatividade, por exemplo, no caso das mulheres, a composição entre mulheres, número de mulheres, Sim. e número de homens, quando a gente pensa o total de membros do Oscar. Isso estava em torno de 15% há 3 anos atrás, agora a gente já chegou em 35%. Então ainda é claramente uma instituição que ela é formada majoritariamente por homens. E não só por homens, como também homens brancos. Então a representatividade, por exemplo, de negros dentro dos membros do Oscar, ela ainda está em torno, se eu não me engano, de 8%, isso que aumentou pelos convites que foram sendo feitos nos últimos anos, mas não chega a 15%. Então é certamente uma instituição ainda muito tradicional, Sim. de um lado, mas que de outro lado parece que está tentando se renovar até pelas essas indicações que têm sido feitas. Esse Oscar desse ano parece que foi uma grande revelação, né? Dessa tentativa de romper com alguns grandes paradigmas. Então, a gente começa a ver, então, por exemplo, o filme Parasita ganhou tanto na categoria de filme estrangeiro quanto na categoria de melhor filme. Gente, é a primeira vez na história do Oscar em que um filme que não é falado em língua inglesa ganha como melhor filme. Para vocês verem o tamanho, a importância disso tudo. E como outros países conseguem, então, desenvolver a sua diplomacia cultural. É isso que a gente consegue perceber agora. A gente tem outros países. E o que a gente pode também perceber é a política externa norte-americana não mais utilizando tanto essa ferramenta, esse instrumento que é a sua própria cultura, né? Mas mesmo assim, o Oscar ainda tem um traço que é um traço bem interessante. Quero chamar a atenção de todos vocês, pensem aqui comigo. Praticamente, eu vou dizer praticamente para não ser audaciosa, mas em todos os anos, praticamente todos os anos, nós temos indicação de filme de guerra em alguma das categorias. Por que vocês acham que isso acontece, gente? Esse ano, o filme de guerra que estava entre os cotados era o 1917, né? Que relatava, então, a história de um soldado americano durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vejam bem, sempre tem. E por quê? Porque faz parte da cultura americana e também porque eles querem mostrar, ou a política externa tem dentro do seu ensejo a prioridade de mostrar o papel dos Estados Unidos como uma força de hard power, como uma potência militar. E isso se demonstra em todas as edições do Oscar. E esse ano não deixou. A gente vê. Então a gente tem um grande rompimento aqui, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem ainda aquele indício clássico, 1917 é um filme que traz a guerra. E a gente tem todos os anos, né? E a gente tem essas grandes produções de Hollywood, que também estão sempre por ali mostrando um pouquinho, né?
Isso mesmo, professor. Então a gente tem aqui vários comentários que foram sendo feitos. A Tuane também tá aí. Enquanto você procura umas perguntas boas, eu vou mandando abraços, que eu gosto dessa parte. Sim. Um abraço pro Marco, que sempre participa. Um abraço pro Flávio também. O Flávio fez uma série de comentários aqui. Ai, que legal. E, enfim, ele fez vários comentários interessantes também, citando autores que se utilizam da diplomacia cultural como referência. E daí acabou também citando aqui, como por exemplo o caso do Japão, exporta muitos animes, enfim, foi fazendo vários comentários aqui do ponto de vista cultural, né? O Japão com os animes, é verdade. Sim. Agora, sabem que o Japão também teve um investimento na parte de alimentação, apesar de que dizem que se o japonês hoje olha um rodízio de comida japonesa no Brasil, ele praticamente não reconhece mais a sua própria cultura. A gente deu uma pitada brasileira ali em todos os sushis e sashimis, né? A gente foi inventando um pouquinho, mas tudo bem. Um abraço também pra Vanilda, que sempre nos assiste. Um abraço pra Claudiene. Nós temos egressos aqui. Tuane, sentimos sua falta, vem nos visitar. Um abraço. Nós temos também o Rafael, que a gente já comentou aqui. O coordenador de ciência política, o Lucas Máximo, nos assiste. A professora Nathalie também está por lá. A professora Nathalie deu várias dicas. Quando a gente estava estudando para essa live, ela deu várias dicas. E um beijo muito especial para minha amiga Andréa Benetti. Perguntas. É isso mesmo, professor. Então, assim, são muitos comentários, algumas perguntas. Por exemplo, o Marco On e o Flávio, eles acabam também citando esse fato de ir trazendo um pouco a ponte para o caso brasileiro. Sim. E pensando assim, será que a gente só exporta aquele estereótipo que é da cultura nacional, que é vinculado ao futebol, Bossa Nova, Carnaval. Será que a gente só exporta isso? Eles estão comentando um pouco esse nível de estereótipo que a gente produz no exterior, né? A gente vai tentar mais pra frente, marcar uma live com o professor Leonardo para ele explicar para vocês um pouco de paradiplomacia, tá? Existe uma diferença entre diplomacia cultural e diplomacia paralela à paradiplomacia, porque o que acontece aqui no Brasil é que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é muito bom em paradiplomacia. Então o estado do Rio de Janeiro se projeta no cenário internacional. Isso traz para o Itamaraty até uma posição um pouco confortável, de uma garantia de que alguém está divulgando a nossa cultura. Essa paradiplomacia do Rio de Janeiro é feita por meio da cultura. Então como? Com novela, com futebol, com carnaval, com as coisas que são emblemáticas do Rio de Janeiro. Se fez essa propaganda aqui dentro do próprio Brasil e agora se faz essa propaganda por fora, para fora. Então é isso que a gente tem que cuidar, né? Existe aqui, quanto ao que a gente vê que o Brasil é representado lá fora, é muito fruto da paradiplomacia do estado do Rio de Janeiro. Talvez, se o Itamaraty se debruçasse mais em cima do tema, e aqui fica uma pequena crítica, né? Porque o Itamaraty não se debruça ainda, por enquanto, tanto em cima disso. Se o fizesse, talvez a gente conseguiria ver outros traços da cultura brasileira fora, né? Por exemplo, o carnaval que a gente tem, não só no Rio de Janeiro, mas o frevo, né? A região nordeste e norte do Brasil, que também tem algumas tradições diferentes. A gente poderia ter alguma divulgação, por exemplo, do Paraná. Vamos pensar no quê? Às vezes nem... indígenas, tem muitos indígenas no Paraná. No Paraná Guaranis, também, exatamente. Sigam o Rafael, que ele está trazendo um pouco de cultura indígena. Tudo bem que ele está lá no Amazonas, na Amazônia mesmo, né? Mas sigam o Forceto. Então a gente poderia ver, mas o que acontece? É uma iniciativa muito de paradiplomacia. Por isso que quando a gente fala de Brasil, a gente está vinculado à imagem do Rio de Janeiro, né? Indicações ao Oscar, eu pesquisei isso para vocês. O Brasil já teve aproximadamente 10 indicações em diferentes momentos, mas a gente nunca levou a estatueta. Não foi dessa vez também. Deixa eu interromper aqui, professor. O Marco Aurélio mandou um abraço para sua mãe. Está sempre assistindo. Será que a minha mãe está assistindo? Eu não sei. A minha mãe está sempre... Muito bem lembrado, Marco. Eu sempre mando um abraço para minha mãe. Eu aposto que ela está nos assistindo. Ontem foi aniversário dela, então um abraço, parabéns. Sim, foi isso. Muito bem. Então, pessoal, a gente procurou aqui, a gente está chegando no final, né, professora? A gente procurou, nesse boletim de conjuntura, explorar essa relação entre um evento de proporção global, como foi a cerimônia do Oscar, a um conceito clássico das relações internacionais
que é o conceito de soft power e como Sim. ele foi se tornando um conceito banalizado. Então, às vezes, esse tipo de interpretação um pouco mais crítica sobre esses conceitos, às vezes acaba passando despercebido quando vocês estão tendo o contato com as matérias. Pelo volume de estudo que vocês têm que fazer e por, às vezes, eventualmente estarem tomando contato pela primeira vez com os conceitos de relações internacionais. Então, essa leitura, essa segunda leitura sobre a teoria de relações internacionais, essa mais crítica, ela é interessante de trazer assim, como a professora Carol procurou demonstrar para vocês. Acho que a gente queria agradecer, né, a participação de todos. Muito obrigado por eles terem assim, os elogios. É sempre muito emocionante e interessante conversar com os alunos assim, né, professora? Exatamente. A gente adora, obrigado por interagirem conosco. É sempre muito legal. Flávio, vamos pensar um pouquinho. A gente quer sempre falar mais do que meia hora de live, então talvez seja um bom pleito. Aproveitando para lembrar, quem já é aluno Ninter, toda quarta-feira, a gente vai começar a partir da semana que vem, nós temos aulas interativas. Participem também lá aí pelo AVA de vocês, no link ao vivo, assistam as aulas, interajam com a gente também lá. A gente fica no estúdio, fica um pouquinho mais formal, né, professor André, senão a gente leva a bronca. Eu não posso ser tão blogueira quanto eu tô sendo aqui, mas a gente também pode se divertir um pouquinho por lá, tá? Um abraço para todo mundo, um especial abraço, como todos vocês sabem, para minha mamãe, que sempre me assiste, me acompanha, minha principal fã, talvez a única. Gente, não esqueçam, curtam a nossa página do Facebook. O Álvaro não tá aqui para eu poder fazer aqui embaixo, então na próxima vai ter. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube, compartilhem a nossa página, divulguem, e hoje eu vou falar para vocês mais uma coisa. Mandem pra gente sugestões, tá? A gente tá tentando ativar um pouco mais a parte de produção de conteúdo no nosso Facebook, então é importante a participação de vocês, tudo que vocês tiverem de dica, que vocês querem ouvir, eu quero que vocês falem disso, gravam um vídeo curto desse conceito, falam um pouquinho disso, do que aconteceu, enfim, mandem pra gente, escrevam lá, que a gente vai tentar acatar todos os pedidos, né, professor? Muito bem, professora. Muito obrigado, então, pessoal, pela participação. Esse pessoal que nos acompanha toda semana são muito especiais, a gente fica muito agradecido por esse compartilhamento, por trocar ideias com vocês que estão aí nos assistindo e também estão interagindo conosco. Sim, exatamente. Toda segunda-feira tem live aqui no canal de Relações Internacionais, não é no Facebook de Relações Internacionais. No canal do YouTube também. No canal Hoje especialmente não por causa que o Álvaro estava fora. Pra vocês verem como o Álvaro é importante, apesar dele não aparecer aqui. Toda quinta-feira, não esqueçam, tem live no curso de Ciência Política. O professor André levantou porque ele precisa desligar no celular hoje, que a gente deu uma improvisada. Gente, beijo, boa noite pra todos vocês. Até mais.